O Senhor colocou essa palavra no meu coração ontem à noite. E eu fiquei assim até um pouco relutando, mas aí cheguei aqui e também tinha uma música preparada, que inclusive nós deixamos para cantar no final, e que fala exatamente desse tema. E aí eu falei, Senhor, então o Senhor quer falar conosco, vamos realmente ouvir a voz do Senhor. Todas as vezes que o Senhor fala conosco, o nosso papel é não endurecer os nossos corações, o nosso papel ainda é abrir os nossos ouvidos e ouvir aquilo que o Senhor tem. A mensagem dessa noite tem como tema o fim. Sim, o fim. Pleno mês de dezembro, né, pastor? Daqui a pouco o Natal. Mas nós vamos ter 2 cultos de Natal aqui. Um dia 17 e um dia 24. Então você vai ouvir de Natal. Depois dia 31 a gente tem o culto de adoração ao Senhor. Depois a ceia. Então você vai ouvir muita coisa aí nesses dias também. Mas hoje eu quero alertar você. E ao mesmo tempo, jamais a palavra de Deus faria isso, né? Não é deixar você assustado, a menos que você não esteja alinhado com o Senhor. Aí é para você ficar impactado. Mas se você está alinhado com o Senhor, não é para você ficar alertado, amedrontado. Pelo contrário, é para mais uma vez a sua palavra, o Senhor falar comigo, com você, aos nossos corações, de que Ele tem o melhor preparado para nós. E isso passa pelo fim. Fim das nossas dores, fim das nossas angústias, fim das nossas tristezas, fim de tudo aquilo que nos traz canseira e enfado. Então, Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31, e depois também ainda o versículo 36. Nos diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31 e versículo 36, que diz: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Somente o Pai sabe o dia, a hora e o momento exato que tudo isso acontecerá. Feche seus olhos mais uma vez, que nós vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado a Deus, porque o Senhor fala sempre conosco. E nesta noite, mais uma vez, toca os nossos corações e ajuda-nos a entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nessa sessão do capítulo 24 todo, um sermão profético de Jesus, e ele inicia a respeito da destruição do templo. O evangelista, ele reuniu todos os dizeres de Jesus que prediziam a queda de Jerusalém, do templo, e também a vinda do Filho do Homem em juízo. E esses eventos, eles são expressos, em parte literais, como até já aconteceu a queda de Jerusalém e do templo, mas também em parte simbólicos. Mas Jesus, por considerar as duas questões como juízo, ele colocou num texto só. E por isso, os estudiosos, eles têm achado difícil dizer em qual parte do capítulo tem a resposta a perguntas dos discípulos, que foi a seguinte: quando sucederão estas coisas? E eles fizeram essa pergunta para Jesus a respeito da destruição das construções do templo, que é mencionado aqui no versículo
2. Mas não tem também como negar que existe aqui uma resposta à indagação suplementar dos discípulos. Uma outra pergunta dos discípulos. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E como minha reflexão, pensando nesse texto, pensando no fim, pensando em todas as coisas que nós iremos ainda atravessar e passar até chegar aquele dia, o fim não é para nos deixar amedrontados. Em toda a nossa vida, nós trabalhamos para um fim. Qual é o fim pelo qual nós trabalhamos? O nosso sustento. Também nós juntamos anos de trabalho. Qual é o fim disso, de trabalharmos tantos anos? Para quê? Que nós trabalhamos e juntamos esses anos de trabalho, esse tempo de serviço. Qual é o fim disso? Para que fim isso acontece? Para nossa aposentadoria. Mas o que nós vamos fazer com a salvação? E o que nós vamos fazer através daquilo que nós plantamos através da nossa vida cristã enquanto estamos aqui no céu? Não, enquanto estamos aqui na terra. Qual é o objetivo disso? Qual é o fim? O céu. Um dia conversando com um pastor muito envolvido com a capelania hospitalar. Ele disse assim: pastor, a maior luta, porque ele só é chamado naquele hospital de São Paulo quando o paciente não tem mais nenhuma chance de sobreviver, de sair daquela situação. E às vezes ele chega lá e ele diz: eu creio, vi muitas pessoas saindo dali que não tinham chance de viver, que não tinham chance de serem curadas pelos médicos, mas saíram curadas, restabelecidas, primeiramente, e curadas. Mas todas as vezes com que eu me deparo com um paciente e ele diz assim: mas eu não quero morrer. Isso é nítido. Se eu chamar todo mundo aqui à frente que está aqui hoje, aliás, se eu fizer, eu vou fazer o contrário, vou fazer um apelo assim: quem quer morrer, vem aqui na frente. Não vai vir ninguém. Não é? Mas naquele momento ele fala assim para o paciente: até aqui você viveu para quê? Olha a ótica, olha o pensamento dele. Quando ele descobre que a pessoa serve ao Senhor, né? Por que você viveu até aqui com Jesus? Qual é o fim disso tudo? Aí a pessoa se quebranta e diz: porque eu quero morar com Ele. Não é, no mínimo, estranho, mas a gente não quer pensar nisso. A gente quer pensar sempre: não, vamos para frente. Mas o Senhor tem um momento certo para tudo isso acontecer. Então, como igreja, no geral aqui, porque hoje a mensagem não é sobre morte, é sobre o fim, a volta de Jesus, a vinda de Jesus. Sobre nós aqui, nós precisamos estar também preparados. Porque Jesus disse na sua palavra, aqui no versículo 36, que nós lemos: ninguém sabe o dia nem a hora. Tem muita especulação. Vocês já viram, né? Quantos acidentes climáticos, quantas catástrofes aconteceram de uns tempos para cá. O que dizer da Covid, não é verdade? O que dizer agora de lugares que não estavam esperando, a meteorologia não conseguiu prever e de repente, surpreendentemente, aconteceu aqui no sul do país, alagou uma cidade. E lugares que estão caindo os prédios, lugares que engenheiros assinaram dizendo: aqui é seguro fazer, mas há tudo isso relatado na palavra de Deus. Os montes se abalariam, tantas outras coisas aconteceriam, pestes, doenças, mas tudo isso é o pré-anúncio do fim. Isso custa caro pregar numa igreja, porque quase ninguém quer ouvir mais. A esperança de muitas pessoas é só chegar e ouvir assim:
E claro que você terá uma semana abençoada. Já oramos por isso no início do culto. Você veio aqui à frente cantando mais alto. Você marchou no sentido de ir adiante, avante nessa semana. Eu creio em tudo isso. Mas eu não posso deixar, como líder dessa casa, pastor desta igreja, levantado por Deus neste lugar, deixar você dormindo. Porque se a gente olhar para as parábolas de Jesus, que tem como fundo, falar um termo teológico aqui, né? Escatológico, que tem como fundo as últimas coisas, a gente vê que sempre alguém estava dormindo. No caso das 10 virgens, que quando acordaram, só 5 estavam com azeite, ok, e as outras 5 não. E o noivo anunciou, cheguei, tinha que acender as lâmpadas, as lamparinas, e elas, 5 delas, não estavam preparadas. Tem também na continuação de uma dessas parábolas, continuando, né, com relação a uma dessas parábolas, aquela questão de que muitas vezes a pessoa se perde na sua vida cristã. Mesmo estando dentro de casa, dentro da casa, dentro do evangelho, dentro da igreja, perdem seus princípios e valores. Nessa noite você precisa reencontrá-los, porque para se encontrar com Jesus, é preciso se apresentar como uma noiva gloriosa, limpa, pura, sem mancha. É por isso que eu fico assustadíssimo quando se é pregado um evangelho que eu posso levar a minha vida do jeito que eu bem entendo e quero, e Deus ele vai me entender. A palavra diz que o sacrifício de Jesus custou o seu sangue. E aí a gente tira uma conclusão que, embora seja tudo pela graça, não foi de graça, porque custou o sangue precioso de Jesus. E ele quer buscar uma igreja, sua noiva, que o ama. E quem ama é fiel. E quem ama busca andar realmente alinhadinho assim, ó, com fidelidade à pessoa amada. Então eu quero nessa noite trazer essa reflexão a mim e a você, de que nós precisamos mais do que nunca pensarmos a respeito da volta de Jesus, a respeito do fim, a respeito do dia e da hora que nós não sabemos qual é, em que ele vem nos buscar. Seria excelente, né, nós falarmos sobre a volta de Jesus, pura e simplesmente, mas nós temos alguns pontos para pensarmos aqui, sobre o que acontecerá até o fim de todas as coisas. Eu não sei quem é mais ou menos da minha idade, mas tinha um programa para criança que dizia assim, senta que lá vem a história. E hoje eu tenho que contar, sem ser muito técnico, porque o meu objetivo aqui é trazer a palavra pura e simplesmente, não vou ficar rebuscando, usando termos teológicos, técnicos e tal, até porque quando eu fui desafiado para falar sobre teologia, foi assim, eu ministrei o curso numa igreja, que era uma vez por semana, junto com o pastor Anderson, uma vez por semana. Uma semana ia eu, outra semana ia ele. E lá nós tínhamos 2 horas para falar. Das 8 às 10. Então a aula ia das 8 da noite às 9h30 e meia hora para pergunta. Aí uma das pessoas que assistiu o curso, não todo o curso, mas ele assistiu algumas aulas, ele achou interessante que era possível se estudar, claro, o básico do básico, só ali uma pinceladinha, só ali o início da teologia. Mas ele viu que era possível fazer aquilo, tanto que ele falou que aprendeu nas aulas que ele pôde estar presente, depois ele precisou viajar, serviço e tal, não foi mais. E aí ele me convidou para falar sobre os mesmos assuntos, 12 matérias, mas agora para ir para o YouTube. Aí ele falou assim, só que pastor, eu preciso que o senhor faça aquelas aulas, cada uma delas, em 15 minutos. Eu falei, nossa, mas em 2 horas já não era nada do nada, quase. E agora? Mas Deus deu graça.
que em 15 minutos foi possível imprimir para que as pessoas que assistiam entendessem a necessidade de estudar mais, mas também abriu os horizontes, e alguns testemunhos chegaram de que agora a palavra de Deus, a Bíblia, por aquelas pessoas era encarada de uma maneira diferente e elas estavam entendendo melhor. Então, o meu objetivo aqui, não em 15 minutos, mas também é trazer algo claro para você, a respeito do fim. Então, nós precisamos falar sobre a grande tribulação. Aí já fala, nossa pastor, tribulação, a minha vida já é atribulada. Não, tua vida não é não, sua vida está em Jesus, amém? A grande tribulação que vai ser falada aqui nessa noite é com relação àquilo que é necessário se fazer, acontecer. Em partes haverá, conforme os escritos e estudos mais profundos, não vou conseguir vencer essa matéria aqui de jeito nenhum, mas é só para você entender que a grande tribulação é algo que fará com que a fé do verdadeiro cristão, do verdadeiro crente, seja provada. Mas no final da pregação, fique tranquilo que você vai ver a mensagem deixada pelo nosso Deus. Ele nos garante a sua proteção. Amém? Você crê nisso? Eu creio. E sobre a grande tribulação, existem alguns pensamentos que são ocorrentes, pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo é o seguinte: a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, não passará por ela. O mesotribulacionismo diz assim: a igreja será arrebatada na metade da tribulação. Ela passa 3 anos e meio na tribulação, inclusive sofrendo os ataques, a perseguição do anticristo. Mas, quando chega o final dos 3 anos e meio, em que Deus vai derramar a ira dele sobre a terra, ele retira a igreja, e quem ficou aqui? Ira de Deus e tal. Mas tem o pós-tribulacionismo. E essa corrente defende o seguinte: que a igreja será arrebatada depois que tudo acontecer. E ela vai passar por todo o sofrimento e perseguição. E alguns versículos para pensarmos sobre o fato de que só haverá o arrebatamento da igreja, dos filhos de Deus, depois que tudo acontecer. Então haverá o fim somente com a volta de Jesus, e não uma série de eventos, até a metade, ou antes, não, mas tudo depois em que a grande tribulação passa. Nós temos como base o próprio versículo 21 e 22 de Mateus 24, que diz assim: porque nesse período haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido, nem haverá jamais. Olha só, vou repetir. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais. Então, por mais que a gente procure na história grandes episódios de perseguição e de sofrimento, ele diz que essa grande tribulação, ela será maior do que já foi visto até hoje. Só fica assustado e amedrontado quem não está com Jesus. Porque ele continua dizendo no versículo 22, olha só: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. No sentido de que Deus nos dará a sua proteção. No sentido de que nós conseguiremos passar, porque Ele sempre estará conosco. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 3 a 12, você pode acompanhar comigo, o apóstolo Paulo também orienta esta igreja a respeito da vinda do Senhor. Ele fala sobre a questão da apostasia, porque muitos se afastariam do Senhor, e ele fala também sobre o homem da iniquidade, aquele que trará, abre aspas aí, a perseguição. Mas ele não vai afetar os escolhidos do Senhor. Nós estamos protegidos por Deus. Então diz aqui, 2 Tessalonicenses 2, de 2 a 12.
A que não vos... Eu vou pegar aqui na versão que eu escolhi, a NVI, 2 Timóteo 2, do versículo 3 até o versículo 2. Eu falei do 2 ao 12, não. Será 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 12. Diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, por isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Infelizmente eu preciso parar aqui e falar o seguinte para você. Muitas pessoas que se dizem crentes em Jesus Cristo, nesse momento vão se afastar, porque não estavam com Ele. É apostasia. Exatamente porque se revelará o filho da perdição. E algumas pessoas vão dizer, o quê? Eu tenho que pagar um preço agora por isso? Então vão se afastar. Mas o versículo 4 continua. Que esse filho da perdição, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que o que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, e a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vida. Vou parar um pouco aqui e explicar. De que, enquanto a igreja está na terra, ele não está conseguindo se manifestar. E o Espírito Santo de Deus também agindo na terra por causa da igreja. Ele não está conseguindo se manifestar. E quando ele se manifestar, o Senhor Jesus, pela sua vida, o destruirá. É por isso que nós saímos ganhando e vamos sempre ganhar se nós estivermos ao lado de Jesus, no time de Jesus. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O espírito do homem iníquo já está presente. O espírito do filho da iniquidade já está presente. E eu quero alertar esta igreja hoje, nessa noite, em nome de Jesus, que o próprio Deus tem permitido a operação do erro para que se dê crédito à mentira. E quantas mentiras estão sendo pregadas hoje? E as pessoas estão acreditando porque estão favorecendo a vida iníqua que elas levam e o pecado de estimação que elas têm. Então elas dão crédito à mentira, porque elas querem continuar ouvindo o que lhes satisfaz. E aí o versículo 12 diz que então isso tudo acontece a fim de que eles sejam julgados, porque não deram crédito à verdade. Mas antes, deleitaram-se com a injustiça. O fato de você estar aqui nessa noite, o fato de você ter escolhido esta casa, esta igreja, e percebendo o que nós pregamos aqui, você é uma das pessoas que olha e busca pela verdade. E é a verdade que no final, por causa dela, porque cremos na verdade, vivemos a verdade, que é a própria palavra de Deus, que nós então seremos, naquele dia da vinda de Jesus, levados com Ele. Por isso não há motivos, eu repito, para temer. Não há motivos para temer. Mas também existe uma outra pecinha aí que a gente precisa falar.
e que você já deve ter ouvido, se está na igreja há algum tempo, que é a respeito do milênio. Porque a grande tribulação, a gente vê que é algo preparado mesmo para os últimos tempos, os últimos dias, os últimos anos da igreja, do homem, da humanidade, da terra. Mas o milênio, ele causa assim também muitas dúvidas, porque as correntes ou linhas de pensamento também são 3. É que a partir de Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 1 ao 6, depois eu vou fazer a leitura, surgiram algumas interpretações que são divergentes entre si sobre o período desses 1000 anos, onde Cristo reinará. E aí surgiram 3 linhas dentro do mesmo texto: o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. O pré-milenismo diz assim: Cristo reinará literalmente por 1000 anos após a sua segunda vinda e o arrebatamento da igreja. Aí eu fico pensando, Jesus leva a igreja, porque ele voltou, a sua vinda, levou a igreja, aí ele desce e reina por 1000 anos. Isso é o pré-milenismo. Aí a gente fica pensando, reina sobre quem? Sobre o quê? Porque nós acabamos de ler aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que quem dá crédito à mentira e não à verdade, ficará. Então Jesus viria reinar sobre os mentirosos? Aí é uma situação para pensar. Mas tem o pós-milenismo, né? Que fala, o retorno de Cristo será então após o milênio, após a sua segunda vinda e o arrebatamento da igreja. O retorno será após o milênio, e até lá o evangelho alcançará todas as nações de forma sobrenatural. O retorno de Cristo só depois do milênio, e até lá o evangelho alcançará as nações de forma sobrenatural. Aqui é algo para se pensar, porque está dizendo que Cristo vem e reina presencialmente na terra, para que o alcance do evangelho chegue a todas as nações. Mas ele já deixou a mim, a você, para compartilharmos a sua palavra. E ele deixou a igreja também para acolher as pessoas e cuidar das pessoas que são ganhas pela palavra, e que são ganhas para o seu nome, e que são ganhas para o evangelho. Até que chega a um ponto do amilenismo, em que o milênio começou com a ressurreição de Jesus e terminará com a sua segunda vinda. Então o termo amilenista significa especificamente não há milênio, porque os que sustentam essa posição não estão negando Apocalipse capítulo 20 e nem o seu cumprimento, mas eles entendem a visão de João como um símbolo da realidade que está presente nos nossos dias, que começou já ali no advento, na vinda do Messias, porque Jesus veio também já destruindo as obras do diabo, libertando as pessoas, libertando os cativos, não só de possessão demoníaca, mas também de enfermidades, e depois, especialmente da sua ressurreição, ele inicia um reino de paz, e esse reino do Senhor Jesus, já estabelecido, vai até a sua vinda. Não há também como nós definirmos o milênio como 1000 anos na forma do tempo que nós conhecemos. Porque 2 Pedro 3,8 diz que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Então dessa forma, quem fala assim, não, o milenismo, o milênio, né? O milênio de fato vai ser um evento, algo que vai existir, fala baseado nisso, que já passaram mais de 1000 anos que Jesus esteve na terra. Mas os 1000 anos não é a contagem literal que nós conhecemos. E uma das bases do milênio, uma das bases que sustentam a necessidade do milênio, do reinado de Jesus, do reino estabelecido de Jesus sobre a terra, é o diabo estar acorrentado. E isto Jesus já deu sinais
em Mateus capítulo 12, versículo 29, ele falou assim: não há como entrar na casa do valente, se primeiramente não amarrá-lo. E Jesus estava dizendo aí que o seu ministério, e depois sua morte e ressurreição, e o seu poder, seria exatamente para limitar o poder do inimigo. Então, se o milênio, uma das bases é para falar sobre o inimigo ser acorrentado ou limitado em seu poder, isso já está acontecendo. Exatamente porque todo aquele que nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar no seu coração, ele é selado para o dia da remissão. E a palavra de Deus diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, para quem serve ao Senhor Jesus de fato, o tem como Senhor, é salvo por ele, o inimigo já não tem mais poder. O inimigo está acorrentado nesse sentido. Ele está limitado em seu poder. Lá naquela cruz, quando Satanás pensou que tinha levado a melhor, ferindo o calcanhar da semente da mulher, que é aquela promessa deixada pelo próprio Deus, lá no jardim do Éden, dizendo para a serpente: de um filho de mulher nascerá aquele que esmagará a tua cabeça. Mas ao contrário de levar a melhor, como o diabo pensava ali no sacrifício de Jesus, na sua morte, na verdade, ele foi exposto. E Colossenses 2,15 diz assim: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público e triunfou sobre o inimigo, sobre ele, na cruz. Então, mais uma prova de que Jesus já reina. Porque ele já limitou o poder do diabo. E ele já colocou no seu devido lugar. Para o mundo, o reino de Jesus, ou o reinado, não faz a diferença, porque o mundo jaz no maligno. Mas para quem está em Cristo, esta é uma realidade. E nós estamos em Cristo. Sim ou não, igreja? Amém. Eu estou. E aí, nós temos ainda uma outra base com relação ao milênio, ou a necessidade, né, do advento do milênio, da realidade do milênio, que é representar o reinado mesmo, poderio, o governo de Jesus Cristo. E como eu já disse, mas agora com textos bíblicos, ele já o faz. Ele já reina na vida daquele que se entrega e anda com ele em novidade de vida. Então, à luz de Efésios, eu não estou pedindo para você abrir, porque senão vai delongar bastante, mas eu quero que você ouça o que eu vou ler. À luz de Efésios 2:6, nós vemos o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, à luz de Efésios 2:6, todos os salvos já estão assentados nos lugares celestiais. Estando em Cristo, que é o nosso Rei Supremo, todos os salvos já reinam. Os salvos eles já estão denominados, segundo Pedro 2:9, como nação santa, como sacerdócio real. Sacerdócio real. Então, sacerdócio real, sacerdócio que faz parte de um reino, que é o reino de Jesus. Por fim, em Apocalipse 1:6, nós temos a afirmação de que Jesus nos constituiu reino e sacerdotes. E este verbo ele está no presente, para dizer que Deus já nos constituiu no seu reino. Aí você vai dizer: pastor, mas tem as linhas, e são teológicas, e são perguntadas aos pastores no dia do concílio:
Independentemente da linha, da corrente que você defende e crê, você precisa falar o que você tem de conhecimento sobre as 3 linhas. E todo mundo fala. Mas quando chegou a minha vez, há 22 anos, não, 23, né? 22 anos, estou pastoreando aqui. Em agosto, agora fez 23 de ordenação. Há 23 anos, quando me perguntaram, como você crê nessa questão da vinda de Jesus? Eu creio que a igreja vai passar por tudo que ela tem que passar na grande tribulação. E eu creio que nós já estamos debaixo do reinado de Jesus. É o que eu creio. E ele virá uma vez buscar a sua igreja. Nas outras linhas há aquela vaga, mesmo que vaga, né? Mas há aquela impressão de que está se dando uma segunda chance. E a gente não encontra isso na palavra de Deus. Porque quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Então, como eu abro um precedente? E aí, nós precisamos estudar, especialmente os comentaristas mais antigos, eles diziam assim, que quem levantou essa questão de Jesus vem antes da tribulação, leva a igreja, aí deixa o povo aqui na tribulação, mas com o intuito de salvação, ou vem, busca a igreja na metade da tribulação, e o resto que ficou, como alguns filmes que a gente assistiu aí na juventude, A Última Trombeta, não sei o que lá, os que não foram, tinha um monte de filme. E a gente ficava assim, muito apreensivo, porque uma parte ia, a outra não ia, e aqui ficou, e já começava a perseguição, apanhar, e conforme a época, né, era enforcado, decepado, era assim os filmes, gente, para acordar crente. E aí eu ficava pensando naquilo, pensava assim, por que Jesus faria isso? Se o sacrifício dele deve valer de uma vez só. Uma única vez. Por que ele diria para alguém, você não foi da primeira, você vai da segunda, mas só que você vai da segunda vez, se você passar por isso. Por que ele faria isso? E sobre o milênio também. Porque ele viria reinar sobre os mentirosos. Leva a igreja e vem reinar sobre os mentirosos. Porque ele daria essa moral para quem não quis ouvir a verdade da primeira vez. Mas é muito mais clara a palavra de Deus quando nós entendemos que se nós estamos em Cristo, e ele avisou os discípulos, o mundo vos odeia, porque vocês não são deste mundo. Vocês serão entregues. A gente pensa assim, já até aconteceu, né? Teve lá as arenas, na igreja primitiva, os crentes eram colocados na arena para ser comido por leões e tal. E a gente pensa que aquela palavra de Jesus, ela foi específica só para aquele tempo. Não é. Porque até hoje, a igreja é perseguida. Irmãos, existem no mundo hoje, atualmente, 15 guerras acontecendo. A gente só ouviu daquela da Rússia com a Ucrânia e agora Israel com o Hamas, certo? Mas lá nos Estados Unidos, quando eu estive lá na conferência missionária da IC, uma missionária de um país chamado Mianmar. Eu nem sabia da existência desse país. Mianmar. Ela disse que há 15 anos os cristãos são perseguidos e mortos em praça pública naquele país. Ela disse que um pastor de jovens da igreja dela chegaram na casa dele, arrastaram-lhe para fora e estouraram os miolos dele e cortaram as mãos e mandaram para a família. Então, a igreja de Cristo, ela está padecendo em alguns lugares. Mas ao mesmo tempo ela é triunfante. Porque nesses países, mesmo de uma maneira como essa, tão terrível, e outros países, como nós ouvimos um missionário lá, não vou citar o país dele, não. De 99
1999, até hoje, 24 anos, este homem foi responsável por projetos evangelísticos no seu país. Mais ou menos você vai imaginar o país, porque eu vou falar a quantidade aqui, você vai falar, não, eu sei o país que é. Mais de 5 milhões de pessoas ouviram o evangelho. E ele tem anotado que 1 milhão de pessoas estão servindo a Jesus nesses 24 anos. Enquanto isso, eu vou denunciar um negócio aqui. A igreja brasileira está de vento em popa. A igreja brasileira, ela está aproveitando o auge. Há uma disputa. Quem fala mais bonito para levar mais gente. Enquanto a palavra diz que aqueles que se entregaram à mentira e à injustiça, naqueles dias, serão entregues para o filho da iniquidade. Eu vou terminar. Eu vou terminar dizendo o seguinte, numa conclusão bem rápida e clara, que não será possível a gente, nessa pregação, esgotarmos o tema das últimas coisas. É um tema muito profundo, ainda mais se a gente entrar em Apocalipse e for explicar o que é simbologia, o que não é simbologia no Apocalipse, o que de fato aconteceu já, o que ainda não aconteceu, o que nem acontecerá literalmente, porque a gente, por exemplo, vê lá a questão da maneira como a besta aparece no mar e tal, e ali entram várias coisas que não é para o momento agora. Aqui agora é aparelhar você, é preparar você, é que você saia daqui com a certeza de vida eterna com o Senhor. Mas eu posso deixar para você aqui uma certeza. Independentemente de qual seja o pensamento ou a corrente que alguém creia a respeito dos adventos da volta de Jesus. Meso, pós-tribulacionismo, pré-milenismo, pós-milenismo, milenismo, tal. O importante é você ter a certeza de estar firme com Deus. Porque a palavra vai dizer, lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 35, o seguinte: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm no Senhor. Ela será ricamente recompensada. Então a base, o que eu quero que fique claro para você nessa noite, é que eu preciso estar confiando sempre no Senhor, não abrir mão disso, de maneira nenhuma. Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10, vai falar algo maravilhoso para mim e para você, porque assim é importante a gente ver, porque que certos evangelistas, como Billy Graham, dizia, eu sei o final, porque a Bíblia me contou. E o final está aqui. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O diabo que enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Aquele que hoje, por um determinado tempo ainda, persegue pessoas, faz pessoas sofrerem, acorrenta pessoas, porque não estão com Cristo. Porque quem está em Cristo não anda acorrentado pelo inimigo. O seu poder, o seu limite de poder está totalmente travado sobre a vida daquele que Jesus reina. Fica claro isso. Mas ele ainda tem o seu reinado aí fora, no mundo, nas coisas do mundo, em pessoas que vivem a malignidade, ok? Ele mesmo será lançado no inferno. Porque, aliás, a palavra diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. A minha forma de crer e de pensar,
em que Jesus virá apenas uma vez, é que lá em João 14:3, nós encontramos o seguinte: e quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então não vai levar uma parte, deixar outra, pega alguns e leva, mas depois vem buscar outros. Ele vai levar de uma vez. Você quer ir? É de uma vez. E por último, para terminar mesmo, Atos 1:11. Diz assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará uma única vez, da mesma forma como o viram subir. Então ele não vai voltar ele não vai voltar duas, não vai voltar três, ele voltará uma vez. E em concordância a esse texto, nós temos a respeito da morte. Ao homem está autorizado morrer apenas uma vez. Está em Hebreus. Vindo depois disso, o juízo. Não há mais chance. É uma única chance. E é essa vida, porque é a única vida que você tem, que você está vivendo, que você precisa entregar para Ele. É só essa. É só nesse tempo. É só neste momento. Feche os seus olhos, igreja.